Fala galerinha, ligada no canal, beleza, beleza, beleza? Meu nome é Fernando, este é mais um Zona Mista. E hoje a gente vai falar do quê? Noite de Champions. Aquelas noites mágicas que entram pra história. Mas primeiro, por favor, curta, comente, compartilhe, deixe o seu like aí pra engajar o canal, trazer mais força pra gente. Se inscreva e ative os sininhos das notificações, tá bom? Vamos falar um pouquinho de Arsenal e Real Madrid? Bom, já vou fazer um meia-culpa porque se eu aposto antes desse jogo acontecer, eu teria quebrado a cara. O meu palpite seria um ambas no Real, tá? Eu achava que o Real ou empataria ou venceria esse jogo, tá? O jogo foi na casa do Arsenal, o jogo foi no Emirates Stadium, em Londres. E os dois times vinham com alguns desfalques, né? Os dois times apresentavam algumas dificuldades ao longo do último mês na temporada. O Arsenal dos últimos 6 jogos, né, ele teve alguns resultados que não beneficiaram. O Real Madrid a mesma coisa, dos últimos 8 jogos o Real ele ganha 4, ele perde 4, né, ele tem derrotas como foi no último fim de semana para o Valência, derrota para Real Sociedad, em que aquilo não foi um jogo, foi definitivamente uma loucura em pleno Santiago Bernabéu. E o Real ele tá em caos nessa temporada, né? O Real tem umas dificuldades e mesmo em caos e com dificuldades nessa temporada, a gente chega no penúltimo mês da temporada europeia e o Real ainda está vivo nas 3 frentes. O Real segue vivo no Campeonato Espanhol, o Real segue vivo na Copa do Rei, o Real segue vivo na Liga dos Campeões, né? Por muitas dificuldades, principalmente depois do placar, né, do jogo agora que a gente vai debater um pouquinho. O Arsenal, ele começa bem a temporada, ele vinha bem. Eu acredito que se não fosse o Liverpool do Arne Slot, aquela bizarrice, aquela loucura que foi o Liverpool no começo do campeonato inglês, o Arsenal talvez brigasse para ser campeão da Premier League. O Liverpool do Arne Slot não deixou. Ele faz uma temporada estrondosa no quesito Premier League, tá bom? Agora, quanto ao jogo da Champions, eu tinha minhas dúvidas. Eu vou deixar aqui primeiro, antes do card principal, tá? Eu vou deixar a lista de jogadores que estavam machucados, para a gente ter uma noção de como os times vieram mexidos para esse confronto. Primeiro o Arsenal. O Arsenal que perdeu 2 jogadores considerados titulares ali na linha de defesa, que é o Gabriel Magalhães e é o Calafiori, né, que é o italiano que faz tanto a zaga quanto a lateral direita, né? Hoje ele estava sendo mais lateral direito do que zagueiro no time do Arteta. No meio de campo, né, a gente tem um meia barra atacante Kai Havertz, que era o camisa 9, né, do Arsenal. É um meia que faz às vezes como falso 9. E tinha o Bukayo Saka voltando depois de muito tempo machucado. Eram mais de 2 meses machucado, era uma lesão complicada, séria. O Bukayo Saka que perdeu boa parte da temporada e estava voltando agora, então não estava 100%, tá? Para os lados do Real Madrid, a gente tinha o Tchouaméni suspenso por cartões e vinha numa ótima temporada. O Tchouaméni já teve momentos difíceis com a camisa do Real, mas vinha numa boa temporada. O Militão que está de fora, né, machucado. E acho que a grande dificuldade ali que é o Dani Carvajal, né, que mesmo sendo um jogador de mais idade, ele toma conta da lateral direita do Real Madrid e poderia ter ajudado muito o Real Madrid no jogo de hoje, tá? Vou deixar as escalações para vocês acompanharem comigo. O Arsenal que vem com o Raya no gol, né, o Timber, o zagueiro, na lateral direita, o Saliba e o Kiwior, né, o outro zagueiro que entrou no lugar do Gabriel Magalhães. Na lateral esquerda, para mim, foi um dos grandes achados do Arteta na temporada, tá? Que é o Lewis Skelly. Que ele era ponta esquerda e se torna um lateral esquerdo na mão do Arteta. E joga muita bola, tá? O Arteta ele descobre aí um lateral pelos próximos 12 anos ali em Londres, tranquilamente para o Arsenal. Primeiro volante, Thomas Partey. Segundo volante, o Declan Rice, que esse aqui comeu a bola, a gente vai falar mais dele para frente. E o Odegaard para fechar a trinca de meio de campo, o norueguês Odegaard. Na frente a gente tinha, né, o Mikel Merino, que fez o mesmo papel que o Kai Havertz faz, só que na Real Sociedad, quando ele era jogador da Real Sociedad, o Merino ele jogava como segundo volante. Ele ia à frente, ele voltava, ele era um box-to-box, assim como é o Declan Rice.
mas ele era um jogador mais fixo na posição de segundo volante. Era um segundo homem de meio campo. Gravem isso, tá bom? E os atacantes, a gente tinha o Bukayo Saka voltando de lesão e o Gabriel Martinelli. O Real Madrid, ele já veio um pouco diferente também, tá? Devido aos problemas que o Real teve, o Ancelotti, ele volta com o Courtois, o Thibaut Courtois tá voltando de lesão, o goleiro do Real. Na lateral direita, essa para mim é uma das sacadas ruins, né, entre aspas, que acabam afetando o Real Madrid, que é a ida do Valverde, do Fede Valverde para a lateral direita. Ele joga como lateral direito, a zaga do Real Madrid é composta pelo Rudiger e pelo Raul Asensio. A lateral esquerda é composta pelo Alaba. Detalhe, o Alaba não jogava na posição de origem dele, o Alaba é lateral esquerdo, há mais de 10 anos. Tá? O Alaba ele jogava há muito tempo como zagueiro no Real Madrid e acabou se desacostumando com os meandros da posição antiga. No meio de campo, o Real Madrid ele vem com o Camavinga, né, que não fazia uma boa jornada e não faz uma boa temporada, né, o Bellingham de segundo volante, trocando com o Modric. O Modric às vezes era o meia, às vezes era o Bellingham. Tá? Então eles ficavam trocando de posição. Eles não guardavam posição no meio campo do Real. O ataque do Real tinha na ponta direita, né, o Rodrigo, o Mbappé centralizado e o Vinícius Júnior. Quando o jogo começa, o Real Madrid ele tenta pôr a bola no chão, ele tem a primeira chance, que é com o Mbappé, e o Mbappé chuta muito mal. O Rai acaba fazendo a defesa, e aí acaba entrando essa questão em cima do Mbappé, porque era uma jogada que era para o Mbappé marcar. Né? Era para ter feito esse gol. Talvez fizesse falta, mas na minha concepção não faz falta nenhuma, porque o Arsenal, por tudo que apresentou como volume de jogo, como fundamentação de jogo, o Arsenal foi muito mais dominante que o Real. E isso os lances à frente acabam mostrando. Tem uma cabeçada que é do Magalhães, se eu não me engano, do Martinelli, que o Courtois ele voa para fazer a defesa no primeiro tempo, ele já faz uma outra defesa também, ele tem alguns lances que ele faz entre duas defesas seguidas ali no primeiro tempo, e o Real, creio eu que ele agradece a Deus quando ele leva o placar do primeiro tempo para o 0-0, porque o Real ele já estava sofrendo muito. A ideia de jogo que eu enxergava o Real fazer era deixar a bola no pé do Arsenal e fazer o Arsenal propor o jogo para o Real roubar a bola e resolver o jogo no contra-ataque, na correria, como é a ideia do Real. Tá? Normalmente o Real tem essa transição rápida. Roubou a bola, ela passa pelo meio, vai pelo ataque, tem uma transição rápida ali, Modric, Bellingham, chega no Vini, no Mbappé, que decidem muito rapidamente os jogos. Tá? E o Real tem levado muita sorte também na temporada, porque por mais que o Real esteja mal, os times performam, mas não resolvem contra o Real. Né? Vamos pegar e citar exemplos. Né? Os times eles performam, eles batem, no final do jogo o Real vai lá e ganha. O Real encontra um jogo. Né? Acho que o grande fator ali que determina o Real, né? Vamos pegar o próprio Real na primeira fase contra a Atalanta, não tem um jogo muito fácil. Né? Aí acaba conseguindo alguns resultados contra o Brest também e principalmente contra o City, né? Só que contra o City o Real ele domina os jogos, ele não sofre tanto quanto a gente imaginava. Contra o Atlético de Madrid o Real ele sofre do mesmo problema, ele é engolido pelo Atlético de Madrid e pela sorte, pela competência do seu goleiro, talvez dos seus batedores de pênalti, acaba passando. Com o Arsenal isso não aconteceu. Pelo menos aconteceu só no primeiro tempo. O Arsenal ele bate no Real, ele aperta, ele joga o Real nas cordas e o jogo sai empatado em 0-0. Vem o segundo tempo e o Arsenal continua sufocando o Real. No primeiro tempo, não mencionado, mas teve um lance que o Alaba tira uma bola na linha do gol, era para ser gol do Arsenal. No segundo tempo tem um lance que o Bellingham ele tira uma bola na linha e seguem as defesas do Courtois. Até apareceu o rapaz aqui acima, tá bom? Declan Rice, né? Mais conhecido como Arroz. O Rice tem o primeiro gol do Arsenal, ele faz uma falta que me lembra os velhos tempos do Roberto Carlos, tá?
Ele chuta a bola por fora da barreira, a bola faz uma espécie de curva por fora, puxando como se fosse uma letra C, saindo realmente do ângulo do gol e voltando ali. O Courtois deixa 4 na barreira. Vi muita gente falando que o Courtois falhou. Na minha concepção, não é falha, porque se você pega o lance do gol, não sei se é o Valverde, quem que é o último homem da barreira do Real, metade do corpo dele, se você coloca o ângulo da trave, já está passando da trave. A bola vem com uma curva tão boa que ela passa bem por fora do corpo dele até voltar no gol. Não tinha muito o que o Courtois fazer, né? O Real meio que sente o gol, o Arsenal continua se sobressaindo, continua procurando o jogo, o Skelly fazendo ótimas transições, né, sobrando, né, o coitado do Alaba, do Valverde, ele sofreu demais com o Skelly, demais, tá? Não esperava que seria tão definitiva assim, tão acima o Skelly do Valverde. O Valverde, mesmo ele jogando como lateral, jogando fora de posição, o Valverde ele costuma ir muito bem, ele é um exímio marcador, né? E aí tem uma falta que é a falta do segundo gol. Aí o Rice, meu amigo, ele baixou o Beckham ali, o Rice baixou o Ronaldinho dos bons tempos, o Rice baixou o Juninho Pernambucano. Ele acerta uma cacetada no canto do Courtois, que se o Courtois tivesse uma escada, ele não pegava. Se tivesse 2 Courtois no gol, ele não pegava. E vamos deixar um adendo, uma coisa bem pequena aqui, um dado bem pequeno. O Declan Rice ele vai fazer 27 anos, ele nunca marcou um gol de falta na carreira. Ele marcou 2 contra o Real nas quartas de final. O Declan Rice, ele nunca tinha marcado. Outro fator, tá? Noites de Champions agora, estatística de Champions. Nenhum jogador na história da Champions fez 2 gols de falta no mata-mata. A gente já teve o Rivaldo marcando e outros jogadores, mas não na fase aguda, não no mata-mata da competição. Então, o Rice, ele faz o que faz, ele faz contra o Courtois, né? E ele não faz contra qualquer goleiro, ele faz contra Thibaut Courtois, que é somente um dos melhores, se não o melhor goleiro do mundo hoje em dia, tá? Não vejo um goleiro tão sobressalente assim quanto o Courtois na posição, não em grande fase. O Real já estava atordoado, o Skelly continuou fazendo a farra do lado esquerdo, né, do ataque do Arsenal, e ele recebe a bola e encontra o Mikel Merino, que estava na ponta da área, encontra um belo chute para vencer o Courtois. 3-0 Arsenal. O Arsenal que se reinventa, que tem uma ótima noite. O Arsenal que já deu trabalho para o Real, né? Para quem lembra da campanha de 2006 do Arsenal, com aquela arrancada histórica, aquela vitória histórica do Arsenal dos Invencíveis. A gente já estava falando de 2006, 2 anos após o que foram os Invencíveis, mas ainda tinha bons jogadores, né? O Henry, dentre alguns outros. O Arsenal consegue um placar enorme. Não coloco o Real como desclassificado ainda, porque noite de Champions, né, é algo diferente. E o Real com a Champions é a simbiose mais pura e mais conservadora que existe no futebol. Eu acho que não existe nada tão forte, tão ligado quanto o Real e a Champions. 90 minutos no Bernabéu tem história, né? A gente já viu grandes viradas do Real Madrid. 90 minutos no Bernabéu são pesados. Assim como 90 minutos, né, no Emirates também foram excruciantes para o Real Madrid. O Real Madrid deu graças a Deus que não teve mais acréscimo, que não teve mais tempo. Mas no momento o Arsenal coloca 1,5 mão na taça. E aí, vamos falar um pouquinho, para a gente já finalizar o vídeo, sobre as estatísticas do jogo, tá? Eu vou deixar aqui, o Real Madrid chuta 9 bolas ao gol, o Arsenal chuta 12. Aí você pega os números de bolas direcionadas ao gol. São 3 bolas do Real no gol. São 11 bolas do Arsenal no gol. Em que o Courtois ele faz 8 defesas. Né? E ainda toma 3 gols. Foi um bombardeio, foi um massacre do Arsenal. O Arsenal troca mais passes, tem mais posse de bola, é mais incisivo. Tanto que se você pega o detalhamento do Vini, o detalhamento do Rodrigo, o detalhamento do Mbappé,
eles tentam, e um a cada 3 passes que eles tentam, eles recuam. Um a cada 3 passes é para trás. O Real ele ficou muito pressionado, ele sentiu muita pressão do jogo do Emirates. Conclusões finais, eu espero um jogo tão bom quanto foi esse na próxima semana. O Real Madrid tem uma semana para juntar os cacos. O próprio Ancelotti falou, né, em juntar os cacos, que não ia falar ontem com os seus atletas, que ia conversar hoje. O Real Madrid ele continua no seu caos individual, né, e o caos coletivo como equipe, e vai precisar ritualizar, vamos colocar no português mais claro, trazer à tona as noites do Real de Cristiano Ronaldo, as noites do Real de Zidane, as noites do Real de Paco Gento, as noites do Real de Ferenc Puskás, entre outros grandes nomes que fizeram parte do que é a história do Real Madrid, né? Vão rezar muito para Santo de Stéfano fazer algum milagre lá para ajudar o Vini Júnior. Para o Arsenal, fica a euforia de tentar segurar mais uma semana e ter um ótimo jogo em Madrid. Pessoal, esse foi mais um Zona Mista. Meu nome é Fernando. Por favor, curta, comente, compartilhe, tá bom? Deixe a sua inscrição no canal e ative os sininhos para gerar o nosso engajamento. Eu vejo vocês amanhã com o próximo Zona Mista. Tchau, tchau, galera!